Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran e esse é o RP TV. Resolvi fazer uma série de vídeos para a gente falar sobre a abordagem bíblica sobre a política. Já tem alguns vídeos aqui no canal que você pode pesquisar que a gente falou sobre fé e política, sobre como que o cristão deve se portar nesse ambiente político, sobre a mentira que sempre falaram para a gente, né, que a religião e a política não se misturam, e tem vários vídeos que falam sobre isso. Mas agora eu resolvi fazer um recorte, uma análise assim, sobre o que as escrituras falam sobre a política. E obviamente que as escrituras falam muitas coisas. A Bíblia fala o tempo todo sobre política. A fé cristã, ela é eminentemente política. A pensar que Deus, quando se encarna, resolve nascer na periferia do mundo, sem casa, sem teto, logo que nascido se torna um refugiado, um perseguido, né, tendo seus direitos políticos ameaçados, e vai se abrigar no Egito, um país preponderantemente negro, o que mostra talvez a possibilidade desse Cristo ser negro, mas esse Cristo africano, porque quando Jesus nasce, o território onde ele nasce era um território considerado África. Vamos lembrar de alguns vídeos que nós fizemos aí, que o Oriente Médio, né, só foi dissociado da África com a formação do Canal de Suez. Então, a nossa religião começa com um ato político extremo, de um Deus que resolveu ser gente sendo pobre, sem teto, preto, né? E não europeu e não ocidental, vamos pensar assim. Mas passado disso, eu queria fazer alguns recortes sobre a política na Bíblia. Uma delas, assim, mais fantástica talvez, seja o relato de Deus no Êxodo, falando que ele ouviu o clamor dos oprimidos e resolveu tomar partido, né, em favor dos oprimidos, e aí é esse Deus que vem e liberta esses oprimidos. Então não é um Deus acima de todos, mas um Deus que está lado a lado dos oprimidos na luta contra os opressores. E esse texto do Êxodo é maravilhoso, porque quando Deus toma partido, né, em prol dos oprimidos, obviamente ele acaba destruindo os opressores, então isso é maravilhoso. Mas durante várias passagens bíblicas a gente vai vendo o viés político. Eu até te indicaria um livro, se você quer conhecer o cunho político da vida de Jesus, é um livro que chama A Loucura de Deus, do Alberto Maggi, um livro fantástico. Mas hoje aqui eu vou fazer um recorte então sobre como o Primeiro Testamento pensava sobre os atores políticos. Basta lembrar, em primeiro momento, que Deus nunca quis uma figura hegemônica, um rei. Deus nunca quis esse tipo de controle sobre o povo. A ideia de Deus para o povo sempre foi aquela ideia mais democrática, horizontal, com mais participação. Tanto é que eu vou lembrar aqui rapidinho, quando o povo pede a Deus um rei, né, o Samuel, né, o profeta, né, também conhecido como profeta, mas o sacerdote, o Samuel, ou o juiz Samuel, Deus fala com ele: ó, Samuel, fica tranquilo, porque não é a você que eles estão negando, que eles não estão querendo, que eles estão traindo. É a mim mesmo. O projeto meu não era de uma monarquia, meu projeto era esse governo com mais participações, mas eles estão negando esse projeto e querendo um rei. E aí Deus, né, através de Samuel, vai falar: olha, vocês querem um rei? Beleza. Mas olha o que vai acontecer. O rei vai escravizar vocês, vai pegar a força de trabalho de vocês, vai escravizar os filhos de vocês, as filhas de vocês, para trabalhar no palácio. O rei vai ter muitos cavalos, ele vai se enriquecer, ele vai tributar vocês. Então ali naquele momento já fica claro que não era essa figura que Deus queria. Mas eu quero fazer um recorte aqui, lá em Deuteronômio, de como deveria ser a figura dessas pessoas que estão para governar. Então eu queria trazer a imagem de como o Primeiro Testamento pensava ser as pessoas que estavam exercendo a política do ponto de vista de governo, beleza? Então eu vou abrir aqui o Deuteronômio 17, no versículo 14 a 20, e aí tem aqui uma fala maravilhosa, que quando vocês forem escolher aqueles que hão de governar, escolhe dentro dos irmãos de vocês, não escolhe estrangeiros.
Isso às vezes para nós hoje pode parecer até um pouco xenofóbico, mas para aquele contexto tinha a ver de o irmão não é esse irmão consanguíneo como a gente pensa hoje. É aqueles que são do clã, aqueles que exercem sua mesma função, aqueles que fazem parte desse seu círculo familiar. É como se ele estivesse dizendo assim, escolhe alguém do povo, alguém que seja um igual de vocês. Ele, porém, não poderá ter numerosos cavalos e nem poderá levar o povo de volta para o Egito a fim de conseguir mais cavalos ainda. Então, a primeira coisa que está falando é que esse cara que estiver na liderança de vocês, ele não está lá para se enriquecer, e muito menos. Assim como o povo foi escravo no Egito porque se vendeu por cavalo, se vendeu, né? Você vai lembrar da história do Egito, quando eles já não tinham mais como entregar suas ferramentas, seus bois, seus cavalos, seu gado, a sua terra, eles se deram como escravos. Então ele está falando que essa pessoa que vai liderar não pode ser rica, não pode enriquecer, não pode ter grandes posses e principalmente não pode subjugar o povo a esse tipo de opressão em troca de ter cavalos, ou seja, de ter essas posses, de ter esse poder, né? E o Senhor também diz, não deverá ter um grande número de mulheres. Então, geralmente quando a gente lê isso aqui, a gente pensa só do ponto de vista da promiscuidade, mas nesse tempo aqui, o número de mulher não tem só a ver com esse lance de promiscuidade, mas é um status, porque para esse povo, quanto mais mulher, mais riqueza. Né? Não é à toa que eles fazem questão de ressaltar que Salomão teve 900 mulheres. É uma ideia de ostentação. O número de mulheres aqui para esse povo antigo era uma ostentação. Então o texto está dizendo, aqueles que forem liderar sobre vocês, aqueles que estiverem na função pública da política, não pode ter muitos cavalos, não pode querer oprimir o povo para aumentar sua frota de cavalos, para aumentar o seu poder, para aumentar o seu império, não pode ter muitas mulheres, não deve viver por ostentação, por querer construir essa imagem imperial, faraônica, para que não desvie o seu coração, Não pode ter muitas mulheres para que não desvie o seu coração. Quando o governante passa a esquecer que a função dele é governar por justiça e passa a pensar que a função dele é simplesmente multiplicar os cavalos, ele se perde, ele perde o coração. Ele já não é mais aquele que governa por justiça, mas é aquele agora que governa em função do acúmulo, em função de manter um projeto imperial gigantesco. Também não deverá de dispor de muito dinheiro ou ouro, e não multiplique excessivamente o seu ouro e sua prata. Então, o texto de Deuteronômio aqui é expresso em dizer que tem que ser alguém do povo, alguém simples, humilde, que não tenha a ambição de ficar rico por governar, que não tenha a ambição de ficar rico com a política. A política não pode ser uma forma de constituir riqueza, mas uma forma de servir aqueles que te deram essa confiança de estar aí nessa função de liderança. Não deverá ser orgulhoso perante os seus irmãos, nem desviar-se dos mandamentos, nem para a esquerda, nem para a direita, a fim de prolongar os seus dias de liderança no meio de Israel. Devem ser gente como a gente do povo, gente simples, gente humilde. Não devem ser orgulhosos, não devem ser altivos, não devem começar a crescer o nariz demais, não pode ter muito cavalo, não pode ter muita propriedade, não pode ter muita posse, não deve ter muitas mulheres, no sentido de que é isso mesmo, não pode multiplicar demais a prata e o ouro, não deve ter muito dinheiro, porque a função dele aqui não é se preocupar com a riqueza, com o acúmulo, com o dinheiro, a função dele é servir o povo em justiça. É isso que o Deuteronômio 17, aqui nos versículos 14, estão dizendo. A política não pode ser uma forma de enriquecer, nem um meio de enriquecimento, e nem esses que adotaram isso como valor devem estar no ambiente da política. É essa a denúncia que o Deuteronômio faz, fazendo a leitura aqui do Primeiro Testamento. A gente fazendo um resumo, a gente vê que primeiro o conselho que Deus dá para o povo para escolher os seus governantes é escolher aquele que tem identificação do povo. Escolha um irmão entre vocês. Escolha aquele que vem do povo, aquele que sabe as suas lutas, aqueles que identificam com as suas dores, que vocês olham e se veem. Esse é um primeiro conselho que Deus dá na escolha dos governantes. Um outro aspecto que chama muita atenção é que essa pessoa não pode ser uma pessoa opulenta, multiplicadora de bens, Não pode ser alguém que tenha pressa em multiplicar o ouro, a prata, o dinheiro,
Porque num governo que ele é baseado na justiça social, a ideia de ter alguém, ou um governo, um governante, um político, que tenha um patrimônio que seja exorbitantemente acima dos demais, isso parece uma afronta para o Senhor, isso parece uma afronta para Deus. A ideia de uma sociedade justa, equilibrada, socialmente pacificada, vamos pensar assim, se frustra quando a gente tem algum governante que está só preocupando em fazer a sua riqueza e a riqueza de pouco. O poder econômico extremamente astronômico, em vista das condições do povo, é visto como um escândalo para Deus. Então ele dá esse conselho que quem estiver nessa função não pode ter esses objetivos, não pode ter essas funções, porque isso frustra aquilo que Deus acha que seria interessante para a sociedade. E por último aqui a gente vê a característica da humildade, que não seja alguém arrogante, que não seja alguém que tenha dificuldade de ouvir as demandas do povo, mas que seja alguém humilde. Aqueles que frente ao povo não agem com arrogância, mas agem com humildade. Então a gente percebe essas características que são conselhos que Deus dá à população para elas escolherem melhor os governantes. Que não seja opulento, que não tenha muitas propriedades, que não se preocupe em só fazer dinheiro, mas que seja servo e humilde do povo, identificado com as dores do povo. Eu queria ler aqui também um outro conselho que está no livro de sabedoria, que é maravilhoso. Vou abrir aqui para você ter uma ideia, que diz assim: para escolher aqueles da atividade política. Devem ser aqueles que amam a justiça, que vocês devem escolher para governar sobre a terra, que tem pensamentos retos sobre o Senhor, que procura a simplicidade de coração, porque ele deixa encontrar, porque nem o tenta e se manifesta a quem não recusa crer nele. Os pensamentos tortuosos afastam de Deus. O poder posto à prova confunde os insensatos. Então veja que curioso que quando o povo pede a Deus um rei, Deus diz ao povo que o rei faria com ele, que o rei colocariam eles na opressão tão próxima, semelhante a que eles viveram no Egito, que o próprio Deus o libertou. E Deus dá o conselho de como eleger, de como escolher pessoas para a função de liderança. E são esses conselhos que eu falei para vocês. Então, é uma noção muito básica de como o Primeiro Testamento, de como as Escrituras nos ajudam a escolher os nossos governantes. E no próximo vídeo a gente vai fazer essa mesma análise sobre o Segundo Testamento, sobre o que esse Segundo Testamento, os Evangelhos vão falar sobre como devem ser as pessoas que estão dispostas a exercer as funções públicas de política. Aquele abraço, falou, valeu!